Boa noite ou boa tarde a todo mundo. Estamos começando. Boa noite a todo mundo, boa tarde. Estamos começando nossa reunião da segunda. Como sempre, vamos começar com uma oraçãozinha, depois ou com uma meditaçãozinha, depois Jane faz uma oraçãozinha e depois Ana vai ler o texto e a gente comenta. Então, vamos começar com a meditaçãozinha. 5 respirações, bem tranquilona, bem suave. Inspirando em Deus e expirando silêncio. Você ouve um pouco esse silêncio e diz: Isso sou eu, na expiração. Mas bem, sem estar muito mentalizada entre inspirar e expirar. Tudo muito relaxado. Então, a expiração, como é sempre maior, a frase também vai ser um pouco maior. Então, vamos começar com a primeira. Inspiro Deus, como se o oxigênio que você está respirando fosse Deus, o que na verdade é. Então, você está sempre inspirando Deus. E expirando o silêncio que Deus provoca. E depois diz: Isso sou eu. Esse silêncio sou eu. Então, vamos começar inspirando. Inspiro Deus e expiro o silêncio. Isso sou eu. Inspiro Deus e expiro o silêncio. Isso sou eu. Inspiro Deus e expiro o silêncio. Isso sou eu. Inspiro Deus e expiro o silêncio. Isso sou eu. Inspiro Deus e expiro o silêncio. Isso sou eu. Inspiro Deus e expiro o silêncio. Isso sou eu. Agora a Jane vai fazer uma oraçãozinha de abertura do texto. Então, boa noite. Muito bem-vindos todos. Nós vamos fazer uma abertura invocando o nosso irmão maior, o nosso amado irmão Jesus. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis a Ele. Nós estamos aqui para representarmos aquele que nos enviou. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque aquele que nos enviou nos dirigirá. Nós estamos contentes em estarmos aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele está conosco. Ele vai conosco o tempo todo, porque está na nossa mente. E nós seremos curados em mentes na medida em que permitirmos que Ele vá nos ensinando a curar. Lembrando que curar é fazer feliz.
Querido Jesus, a Ti entregamos esta reunião abençoada para estudarmos o Teu sistema de pensamento, que é um curso em milagres. Guia-nos, querido, guia-nos, ajuda-nos a ter as nossas mentes curadas, abertas. Gratidão, Jesus. Amém. 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 E agora a gente vai passar para a Ana, que vai compartilhar o texto de hoje, que é muito lindo. Apareceu, né, gente? Bom, então, boa noite para todos. Hoje a gente dá continuidade ao estudo do texto, do capítulo 7, né, de Um Curso em Milagres, cujo título é As Dádivas do Reino. E hoje o nosso tema é o item 9, a seção 9, né, que é a extensão do reino. Então, nós vamos fazer como sempre, né? A gente vai lendo e vai comentando. Então, o que Jesus nos diz aqui sobre a extensão do reino? O que significa a extensão, estender o reino? Então, para dizer o que é isso e como que a gente estende o reino, né? Por que que a nossa função é estender o reino? Então, parágrafo 1. Gente, está aparecendo tudo, o texto inteiro, não está? Tá? Tá. Então, ele fala, parágrafo 1. Só tu podes limitar o teu poder criativo, mas a vontade de Deus é liberar-te. A vontade de Deus não te privaria das tuas criações, assim como ele não privar-se-ia a ele próprio das suas, né, das dele. Não negues as tuas dádivas à filiação, ou estás te negando a Deus. O egoísmo é do ego, mas a plenitude do ser, né, do ser filho de Deus, é do Espírito, porque é assim que Deus o criou. O Espírito Santo está na parte da mente que fica entre o ego e o espírito, sendo o mediador entre eles, sempre em favor do espírito. Para o ego, isso é parcialidade, e ele responde como se algo estivesse se colocando contra ele. Para o espírito, isso é verdade, porque ele conhece a própria plenitude e não pode conceber que haja parte alguma da qual esteja excluído. Parágrafo 2. O espírito sabe que Parágrafo 2. O espírito sabe que a consciência de todos os seus irmãos está incluída na sua própria, assim como está incluída em Deus. O poder de toda filiação e de seu Criador é, portanto, a própria plenitude do espírito, tornando as criações do espírito igualmente íntegras e iguais em perfeição. O ego não pode prevalecer contra uma totalidade que inclui a Deus, e qualquer totalidade necessariamente inclui a Deus. A tudo que Deus criou é dado todo o seu poder, poder do próprio Deus, porque é parte dele e compartilha com ele o que ele é. Criar é o oposto de perder, como a bênção é o oposto do sacrifício. O que é tem que ser estendido. É desse modo que retém o conhecimento de si mesmo, de si mesmo. O espírito anseia por compartilhar o que ele é, assim como fez o seu criador. Criado pelo compartilhar, a vontade do espírito é criar. Não deseja conter a Deus, mas sua vontade é estender o que Deus é. Então, a gente volta aqui ao parágrafo 1 para
para que a gente possa comentar, né? E algo que chama atenção aqui, essa frase 3, né, que ele fala, não negues as tuas dádivas, a filiação, ou estás te negando a Deus. O que significa negar as nossas dádivas, a filiação de Deus? Né? O que seria isso? Quando é que a gente nega as nossas dádivas, a filiação de Deus? E quando a gente faz isso, a gente está negando a paternidade de Deus. Né? Se eu nego a Deus, eu nego que Deus é meu pai. Então... A gente nega né? toda vez que a gente olha para esse mundo e acredita que é real, ou tem uma vontade separada da de Deus, a gente nega. É, Toda vez que a gente não pensa com Deus, a gente está negando Não Deus. pensa só com Deus. É. Toda vez que a gente julga um irmão, a gente está negando Deus. A gente está negando as nossas dádivas a esse irmão. E as nossas dádivas são o quê? O amor, a paz, a alegria, a gratidão, a alegria. A gente está deixando de oferecer isso ao nosso irmão quando a gente o vê como separado, né? Julgando, né? Promovendo algum tipo de ataque em relação a ele, que no final é em relação a nós mesmos, como Jesus já falou. A gente está se limitando a um corpo. A gente é total com Deus, e a gente está se limitando a um corpo, está negando Deus. e o cotidiano da gente vai ficando muito sem sentido quando você não está compartilhando. Não importa o que você esteja fazendo, não precisa estar lendo o curso, nem numa live do curso, nem nada. No seu dia a dia, você está compartilhando ali. Senão, não tem sentido. Parece que você... Meu sentimento assim, é que eu não tenho nada o que fazer. Eu não estou fazendo isso. E o contrário também, né? Quando a gente está... começa um dia totalmente imbuída do Espírito Santo, assim, se entregando, o dia fica tão silencioso, não fica? Né? Não tem muitas distrações, né? Quando a gente vai para dentro. Quando a gente se entrega mesmo para Jesus, você percebe que não tem a distração, dá para sentir do ego. Em silêncio, as coisas vão mais devagar, mais tranquilas, não tem... Pode... Eu acho legal a suavidade disso, Júlia, que a gente fica assim no silêncio, mas parece que sua agenda está cheia. Porque quem está cheio é você de espírito. Achei exatamente, está pleno de espírito. E é aí que está o segredo, porque o espírito está em constante estado de tranquilidade, né? O espírito não é nada disso que a gente tem aqui, esse burburinho aqui. Ele completamente, né? Jesus fala e a gente consegue sentir isso meditando, né? O espírito é tranquilo, né? Mas a meditação, gente, eu sinto que se transforma no seu dia a dia. Eu mesmo hoje estava pensando, eu estou fazendo minha cama de forma diferente. Eu estou fazendo meu café, eu estou fritando ovo de modo diferente. Mas você continua fazendo as mesmas coisas de forma diferente, com mais Tudo vira uma calma, oração, na mais verdade. leveza. Olha, que legal, tudo vira oração. É porque a gente fica no presente. Exato. E no presente é como Jesus falou, esse mundo está repleto de milagres. Quer dizer, de expressões de amor que a gente só vai ver, só vai sentir, né? Só vai sentir, perceber, né? Continua dentro da nossa mente o mundo. Só vai perceber se estiver realmente no agora. Vai receber, né? Vai estar feliz, vai passar. É mais ou menos isso ele fala aqui no 2, né? Que ele fala que o poder de toda filiação e de ser o Criador é a própria plenitude do Espírito. Então, o poder de Deus
Ele estendeu o seu poder ao seu filho, porque Deus é a plenitude. Então, tudo que ele faz é pleno. Então, o seu filho também é pleno. Exato. Então, ele fala aqui que, na Aliança 6:2, né, o que é tem que ser estendido. Então, o que é real, aí ele fala, tem que ser estendido, mas não tem que ser porque isso é natural, né? O amor, ele é estendido, ele tem que ser estendido, porque é da natureza do amor ser estendido. É da natureza da plenitude estender a plenitude. Que é assim que o Filho foi criado, que é assim que Deus o criou em compartilhamento. Então, como ele é filho, né? Como ele é uma criação pelo compartilhar, a natureza dele é compartilhar, porque ele foi feito pelo compartilhar, desse filho. Então, é natural para o filho estender. Quando o filho não está estendendo, é porque ele não está na sua natureza de filho de Deus, né? Ele está, na verdade, retendo tudo que ele pode, todas as dádivas que ele pode estender. Quando ele não está estendendo, ele está retendo isso, porque se ele não está estendendo, ele está projetando, que Jesus vai falar daqui a pouquinho. Ou você está projetando, ou você está estendendo. Não tem outro modo, né? Só tem o modo 1 e o modo 2. Não está no modo 1, vai estar no modo 2. Então, o tem que não é que você é obrigado a estender. Não, é que por alegria você estende. E o Filho de Deus, a plenitude é alegria, como ele vai falar, né, daqui para frente. Então, ele fala, né, é desse modo que retém o conhecimento de si mesmo. Então, é estendendo que o filho sabe que ele é pleno. É pelo estender que ele sabe que ele é pleno. E que ele tem ciência de sua plenitude. Aquilo que é da primeira lei do Espírito Santo, para ter, dá tudo a todos. Se o filho não dá, ele não tem consciência de que ele tem e de que ele é. Por isso que ele tem que estender. Porque é dando que ele vai ter o conhecimento de que ele é plenitude. E para ser plenitude, só estando com o Espírito Santo, né? Não tem como a gente ser plenitude, se ver como plenitude, com a mente, né, que separa, que julga, que ataca. É impossível. Isso aí é um outro modo que não é real, mas que a mente acredita nele. E ele fala, o Espírito anseia por compartilhar o que ele é, assim como fez o seu Criador. Assim como Deus anseia pelo compartilhar, o Filho anseia pelo compartilhar, porque é da natureza dele, né, do ser perfeito, o compartilhamento. É a vontade de Deus o compartilhar. E a coisa toda acontece sem esforço, né? Isso. Com alegria, né? O compartilhar é pela alegria. A gente nem percebe. Nem percebe. Toda vez que a gente tem um pensamento amoroso, a gente está compartilhando. Toda vez que a gente perdoa, né, um irmão, uma situação, a gente está compartilhando. E tudo isso o Espírito Santo vai guardando, porque todo pensamento com Deus, né, o Espírito Santo guarda. Então, são nossos tesouros, né, que ele fala. Quando a gente aceitar a expiação para nós mesmos, a gente vai com a mochilinha de tudo de amoroso que a gente fez por aqui, que pensou por aqui. Isso tudo está lá, vai ser reunido com as nossas criações como espírito, né, que o espírito nunca deixou de criar. A gente que pensa que está separado, etc. Mas quando a gente for, o que significa aceitar a expiação para nós mesmos, aceitar a mudança na nossa mente, né, aceitar que nós somos filhos de Deus, que Deus é o nosso Pai, todos os nossos pensamentos amorosos, não, né, eles estão ali juntos, né, o Espírito Santo está levando junto com a gente. Então, nada de bom nesse mundo é perdido, nada que é amoroso nesse mundo é perdido. Não. Tudo o Espírito Santo aproveita. E tudo no final, vai fazer parte das criações do Filho de Deus na eternidade. Já faz, né? A gente só vai lembrar. Só que a gente não tem a consciência disso. A gente vai só vai lembrar, porque já está. E a alegria é a consequência, né? Tudo isso. A alegria é um efeito do amor, né? Essa alegria que, de repente, assim... A alegria não é recuperada, a alegria é lembrada. Ela é um contentamento, né?
Ela é um contentamento que é sentido naturalmente, né? Se você está no amor, você está em estado de contentamento. Isso aí é natural, né? E a gente percebe, né? Dá para notar a mudança da mente, né? Vocês percebem? Aí eu percebo, falo, ai, Jesus, tô alegre, tô feliz. Aí eu já agradeço, porque é um outro estado, não é essa alegria daqui que a gente já acha que faz parte, tem que ter um pouco de alegria, né? A alegria daqui é acompanhada de medo, de alguma forma. Isso, de ser A oposto. alegria do espírito, ela é pura, ela é inocente. Mas dá para perceber, a gente sente, puxa, eu tô feliz, eu tô alegre. Assim, dá para sentir que a mente mudou. E aí a gente fica feliz, é o que Jesus fala. Você vai tendo tantos milagres, né? Que você vai cada vez mais acreditando em mim, vai tendo confiança. E ele quer dizer, né? Que a gente vai tá se entregando ao Filho de Deus que é. Ele fala, conforme você vai vendo os milagres, você vai confiando em mim, acreditando, né? E esse confiar e ver milagres é a entrega. Porque se eu não entrego, se eu fico me retendo aqui no mundo, né, nos valores do mundo, nas crenças aqui do mundo, eu estou entregue, na verdade, ao sistema de pensamento que só me aprisiona. Quando eu entrego ao Espírito Santo, qualquer coisa que seja que eu entregar ao Espírito Santo, qualquer coisa que esteja em minha mente, né, causando algum efeito em minha mente, que eu entregar para ele, e soltar, entregar verdadeiramente, né, e soltar, eu vou ver aquilo se resolver de uma maneira, assim, milagrosa, porque é um milagre mesmo, né? E tão, assim, e tão perfeita, que aquilo ali dá alegria. Você fala, nossa, como é que pode, né? Então é isso, a gente, essa confiança vem de uma nossa vontade de entregar para ele. A gente precisa desenvolver essa vontade, né, de entregar tudo para ele, para que a gente possa sentir essa alegria de ver, de se ver instrumento de milagres, de se perceber instrumento de milagres. Né? Você lembra de rir só com a sua simples presença. Exatamente. Você fica meio bobo. Assim, sem motivo. Fica mesmo. Fica meio abobalhado. É tipo rir para as paredes. É porque a gente nunca está sozinho. Jesus fala, atualmente o tempo todo, a gente tem toda a filiação, nunca está sozinho. Está rindo com a filiação. Eu posso estar esquecido, mas eu não estou sozinho. Então. Então, Eu já pode ler o 3, né? sozinho no instante santo, viu? Ai, eu lembro muito de rir naquela situação. Isso, É uma situação santa. Então, gente, eu vou ler o 3, tá? Tá. Então, aqui no 3 ele fala assim: a extensão do que é Deus é a única função do Espírito. Só vou ler a última do anterior, porque ela é ligação direta com essa primeira do terceiro. A última, na linha 10, ele fala: não deseja conter Julianópolis, dá sentido. Criado pelo compartilhar, sua vontade é criar. A vontade do filho é criar, do espírito, né, é criar. Não deseja conter a Deus, mas sua vontade é estender o que Deus é. Aí no 3 ele fala: a extensão do que Deus é a única função do espírito. Então, a única função do espírito é estender o que Deus é. A plenitude do espírito não pode ser contida, assim como a plenitude do seu Criador. Plenitude é extensão. Todo o sistema de pensamento do ego bloqueia a extensão e assim bloqueia a tua única função. Bloqueia, portanto, a tua alegria, de tal modo que tu te percebes como não sendo pleno. A não ser que cries, não serás pleno. Mas Deus não conhece o que não é pleno, portanto, não podes deixar de criar. Podes não conhecer as tuas próprias criações,
mas isso não pode interferir com a sua realidade, né? Sua realidade, filho de Deus. Assim como o fato de não estar ciente do teu espírito, assim como o fato de não estar ciente do teu espírito não interfere com o que ele é. Querem conversar sobre esse parágrafo antes de a gente ir para o próximo? Ora, É que ele fala assim, ó, a não ser que cries, não serás pleno. Mas Deus não conhece o que não é pleno, portanto, não pode deixar de criar. Então, o espírito, se ele não está no pensamento de Deus, com o Espírito Santo, em conexão com o Espírito Santo, naquele instante, ele está identificado, né, com o ego, então ele não está criando, naquele instante ele está projetando. Só que, ele fala, a não ser que cries, não serás pleno. Só que esse ser que está ali equivocado, a identidade verdadeira dele nunca deixa de criar, né? Então, ela sempre é plena porque ela foi criada plena, né? Então, o espírito ele é sempre pleno porque ele foi criado pleno. Quando eu não estou na identidade do espírito, acreditando que eu sou um ser separado aqui do mundo, eu estou bloqueando a extensão na minha mente. Mas a extensão continua, porque a minha identidade verdadeira, que eu nunca me separei dela, ela continua criando e estendendo. Quando eu acordar desse sonho, eu vou ver que a criação sempre continuou, porque ela é eterna, né? É isso A mesmo. extensão sempre continuou, porque ela é eterna. E aí eu vou me lembrar, vou me dar conta de tudo ali, né, na hora que... É porque aqui no mundo a nossa função é curar com o Espírito Santo, mas no céu é criar, É criar. vai estender o reino infinitamente. Aqui E a nossa gente função só vai saber a hora que a gente lembrar, né? De Deus, do céu. E aí ele fala, plenitude é extensão. Então, se eu não estou estendendo, eu não estou sendo pleno. Eu não estou me percebendo pleno. E aí, na verdade, eu não estou consciente da integridade que eu sou como filho de Deus. Eu estou me vendo como um fragmento, né? Como algo vulnerável, amedrontado, frágil, né? Como a gente se percebe aqui no mundo, na nossa identidade aqui do mundo. Mas quando a gente está na mente certa, né, em conexão com o Espírito Santo, aí a gente tem a experiência da plenitude, porque naquele instante santo, né, do perdão, porque o perdão ele é capaz de nos trazer essa experiência, né, do instante santo, ali a gente tem a experiência da plenitude, né, e ali a gente tem a experiência da integridade que nós somos, né? Ali, então, não tem nenhum tipo de ruído atrapalhando a nossa certeza de que a gente está em paz, né, naquele instante, por exemplo. a frase 7 foi muito sugestiva para mim. Podes não conhecer as tuas próprias criações, mas isso não pode interferir com a sua realidade. Uhum. Assim como o fato de não estar ciente do teu espírito não interfere com o que ele é. É tipo assim, fazendo analogia, você não é o filme que está passando, você é a tela. A tela não tem nada a ver com o filme. O filme vai e acaba, começa outro, começa um de, de romance, um de guerra, acaba outro de comédia. A tela está invulnerável. É isso mesmo. Ô, Gustavo, eu tenho feito um exercíciozinho, que é um exercício de 2 minutos, em que você... primeiro você tem a consciência corporal toda, né? E esse corpo está ali assentado em algum lugar. Então, você tem todas as partes dele arriadas no chão, onde você, no apoio que você tiver. E você vai respirando conscientemente. Então, respirando conscientemente, você continua consciente de que aquele corpo está ali completamente desativado, no caso. Ele está plantado na superfície onde ele estiver sentado ou deitado. Aí você fica 1 minuto nessa consciência, aí você começa a escutar, a dar atenção para os sons mais distantes e ínfimos que tiver no ambiente.
E aí você vai escutando. Então, quanto mais distante e mais quase imperceptível, mais você vai ficando na abstração. E ali você percebe que tudo está dentro da consciência. Não tem nada fora. Então, quanto mais distante o som que você sente, mais consciência da espacialidade que é o ser, né, você tem. E nada está fora, tudo está ali, embora a consciência não seja aquilo, você tem também essa consciência. O ser, né, que está ali não é o ruído, não é o latido do cachorro, não é a porta que bateu, não é o vizinho que gritou, mas tudo está dentro daquela consciência, mas ela não está identificada com nada daquilo, porque ela antes de tudo, ela é ali, né? É uma experiência tão interessante, porque é um exercício prático, simples, mas te dá essa consciência o que alguém chama de espacialidade do ser. Eu sempre falo do que é a espacialidade do ser, que a gente traduz tudo em termos de tempo e espaço, né? E ali é uma experiência da espacialidade do ser. A espacialidade não é física, a gente percebe que ela é da mente, ela é na mente, mas tudo está ali, de alguma maneira, entendeu? Então, a gente tem noção dessa... Eu tenho bem essa experiência quando Da eu tela, né? Ali é a tela e o resto é o filminho passando. Ali é a própria experiência da tela e o filminho passando, os filmezinhos passando, né? Nessa tela. eu consigo ter muito essa experiência quando eu entro na espacialidade do instante santo, né? Que é quando Sim, você entra no eterno. Entre um pensamento e outro só tem espacialidade. Você de lá, tudo acontece e desacontece, mas você é testemunha de tudo. Ou não também. Se você não quiser testemunhar nada, você testemunha o que você é. é a própria mente, né? É. É luz. Gente, é luz. E essa experiência aí não deixa de ser um instante santo, porque ali ela não está identificada com o corpo, né? Na experiência, ela não está. Ela, na verdade, ela não está identificada com nada. Ela é, né? Ela é uma espacialidade. Você é a testemunha do corpo. Se quiser, se não Sem quiser se também, identificar você com ele. testemunha a sua presença sem Sim, corpo. isso mesmo. E é linda. Então, assim, é um exercício bom, fácil de fazer, e bom para a gente poder assim, abstrair do mundo, né? Abstrair dessa identidade corporal aqui que a gente é tão agarrado a ela, né? Assim, essa referência forte que nós temos. Então, a gente, naquele instante, a gente dá uma pausa nessa identificação, né? É muito bom. Por exemplo, é um exercício como outros, né? Mas ele é bom. Cada um vai tendo o seu próprio recolhimento, né? Jesus mesmo, quando chega no finalzinho do livro, ele fala, agora você já deve saber, já deve ter tido a experiência de como se recolher, né? Que ele quer dizer, vai meditar, né? Mas ele fala, cada um já deve ter percebido, né? Como se recolher, quer dizer, cada um já vai ter o seu jeito de ir para dentro, Isso aí. para buscar esse altar feito ao Espírito Santo, né? Cada um já tem já construiu um altar para o Espírito Santo dentro da sua mente, né? Modo de falar. Então, consegue ir mais rápido para dentro, né? Para mim, eu peço para Jesus para entrar na presença dele. E aí E Jesus dá uma aulaça sobre isso. Ele passa 365 dias em presença. É uma meditação só. 365 dias de meditação. Presença Outra maneira, todo dia, todo dia, todo dia. todo dia. e a outra maneira também é perdoar, né? Você perdoa tudo, sua mente já está em conexão. Porque perdão é a experiência do instante santo, né? Perdoou, você já está em conexão. O perdão, para mim, traz alegria imediata, assim. Perdoar traz alegria.
A meditação no instante santo, assim, quando realmente, logo que eu acordo, né, é mais fácil. Porque de noite, realmente, eu sou tentada a dormir, né? Então, se eu fechar muito o olho. Mas, para mim, a meditação é bem, vou indo para a luz, peço para Jesus, e aí o estado da mente muda muito rápido, né? Estado de paz. Para Sim. mim, assim, é quase que uma coisa segue a outra, né? E uma coisa depende de outra. Para mim, o perdão já lhe põe dentro da meditação. Direto, você vai É direto. direto. Você, como Jesus já economiza tempo. É, Perdoou que já está. Aí que você vê que você já era também. Antes de perdoar, você já era e não sabia. Perdoou, você já está. Porque é só um véu, né? De esquecimento. Perdoou, o véu sobe. você desfaz o véu. Na hora que você perdoa, Desfaz você o véu. desfaz o É véu. Aí expiação, pronto. né? Está na Jesus luz. Na hora você está na luz. está na luz. A gente tem luz. Bom, então vamos para o 4, tá bom? É. Então aqui Jesus fala: o reino está se estendendo para sempre, porque está na mente de Deus. Tu não conheces a tua alegria, porque não conheces a plenitude do teu próprio ser. Conhece maiúsculo. Exclui qualquer parte do reino de ti mesmo e não és íntegro. Uma mente dividida não pode perceber sua plenitude e necessita que o milagre da sua integridade desponte sobre ela para curá-la. Isso redesperta a integridade dela e a devolve ao reino devido à sua aceitação da integridade. A plena apreciação da plenitude do ser de Deus, que é mental, faz com que o egoísmo seja impossível e a extensão inevitável. É por isso que há perfeita paz no reino. O Espírito está realizando a sua função e só a realização completa de sua função é paz. Parágrafo 5. Bem curtinho. É bem legal isso. As tuas criações são protegidas para ti porque o Espírito Santo, que está em tua mente, tem conhecimento delas e pode trazê-las à tua consciência sempre que permitires que ele o faça. Elas estão aí como parte do que tu és, porque a tua plenitude as inclui. As criações de cada filho de Deus são tuas, já que cada criação pertence a todos, tendo sido criada para a filiação como um todo. Aí, gente, ele fala que não, ele está se estendendo para sempre porque está na mente de Deus. O que é, Gustavo? Quando você falou da espacialidade, e agora a gente lendo aqui a primeira frase do 4, o reino está estendendo para sempre, porque está na mente de Deus. O reino é essa espacialidade, onde tudo acontece e desacontece, mas a espacialidade está ali, totalmente vulnerável. Lembrando que essa espacialidade não é física, né? Ela é mental. Eu ia falar. Ela é mental. Só para ninguém confundir, ela é mental. Porque como é que vai estar na mente? Né? Ela é consciencial, né? Jamais física. Não, todo espaço é sem forma. Do ponto de vista do Espírito Santo, todo espaço Tem aqui é que sem ter forma. uma forma para condicionar o espaço, né? Por exemplo, como um espaço dentro de um jarro, né? A cerâmica limita o espaço, mas o espaço está lá. Saiu a cerâmica, ele é eterno, ele se junta com o resto da espacialidade, como se fosse uma coisa só. É infinito. É por isso que eu gosto dos diamantes, que eles são eternos. Sabia? O diamante é eterno.
E aí ele fala aqui também, ó, tu não conheces a alegria do reino, porque não conheces a plenitude do teu próprio ser. Então, se eu não tenho consciência da plenitude que é o meu ser, né, como filho de Deus, eu não conheço a alegria que é o reino, que o reino é alegria, como ele fala aqui, ou vai falar daqui a pouco, o reino é pura alegria. E o reino é por amor, né? É o Pai, Filho e suas criações, é por amor. Eu conheci, sim. É contentamento. Então, Joana. Conheci, sim. Não, eu estou Isso. falando sério, assim, não, constatando, conheci, sim. Uhum. Posso não estar lembrando sempre, não ter a consciência agora, sempre, mas eu conheci. Sim, eu mas acho porque está na nossa mente, né? Está na nossa, de Tá na nossa todos, mente, né? eternamente na nossa mente. É, é o sem forma, né? Sem forma. É a Mas o que espacialidade. ele fala aqui, ó, não conhece a plenitude do teu Você não próprio ser, conhece o sem forma, não? Todo mundo conhece o sem forma. Na mente, sem forma é sem forma. na verdade, Deus está falando aqui, Jesus está falando aqui para o sonhador do sonho, né? Tu não É conhece a isso. tua alegria porque não Enquanto conhece a plenitude estamos do teu próprio sonhando. ser. É isso. E assim, sempre que ele fala isso é porque enquanto a gente está sonhando, porque Sim, o tempo todo ele fala que é eterno, é infinito, é eterno, é imutável. Então, mas se eu não estou na consciência da integridade, como ele fala aqui nesse parágrafo 4, ele frisa muito isso, eu não vou estar conhecendo a alegria que eu sou naturalmente, né, como filho de Deus. Né? E ele A falou, gente exclui não qualquer... lembra. Agora, essa frase, exclui qualquer parte Essa é a mais de ti importante. mesmo e não és íntegro. Então, a cada exclusão que eu faço aqui no mundo, que é uma exclusão na minha mente, eu estou irmão, negando a a questão integridade aí do do filho de Deus que eu relacionamento. sou. Eu estou negando a integridade. E aí eu não conheço a alegria do reino naquele momento, porque eu estou negando a integridade do que eu sou. Então, a cada julgamento que eu faço, eu estou excluindo E o não... Filho de Deus e eu estou negando o próprio Deus, porque é isso, no final das contas, que significa, né? Eu estou negando a plenitude, estou negando o próprio Deus que me criou. Negar é tipo assim, eu estou preocupado porque estou despreocupado. Uhum. Algo está errado. E outra coisa que ele fala muito importante, tudo é importante aqui, né? Uma mente dividida não pode perceber sua plenitude e necessita que o milagre da sua integridade desponte sobre essa mente, né, para curá-la. Para curá-la. Então, a consciência da integridade é a cura, né? É a consciência da integridade que é a cura. É a mente Isso curada. é o Espírito Santo que nos dirige para isso. Com a vantagem de que Ah, todos são curados, né? Porque ele fala, quando sou curado, eu não sou curado sozinho. Então, toda filiação é curada. Isso é uma verdade incrível, né? É tão profundo isso. Ô, Gustavo, outro dia eu fui andar aqui em volta da praça, que eu moro em frente a uma praça. Falei, eu vou fazer o exercício do Gustavo, que ele olhava para todo mundo, né? Como é que você já fazia instante santo? Como é que você falou que faz? Ia perdoando todo mundo? Que você olhava? É, vendo Cristo em todo mundo. Tipo, onde está Holly? Onde está Onde Holly? está o olho? Então. Aí eu falei assim, não, agora eu vou praticar aqui, que meu colega está praticando, vou ver como é que funciona. Mas eu me distraí logo. O ego me distraiu logo. Não, o ego distrai muito mesmo, mas você vai pegando, você vai pegando. aí você vai voltando, vai lembrando e vai voltando, vai Eu vi um fazendo. cachorrinho tão lindo, aí pronto, já me distraí. Eu esqueci de ver o Cristo nele, eu vi o cachorrinho. Mas... E aí a gente tem que aceitar a integridade, né? Como ele fala aqui. Porque a gente redesperta para a integridade aceitando esse milagre, né, de curar a nossa mente, então a gente redesperta para a integridade. E a devolve ao reino devido à aceitação dessa integridade. Então, a gente precisa aceitar a integridade da nossa mente para que a gente possa redespertá-la.
Porque acaba aqui Pela o sonho. aceitação. Aceitou a integridade, não tem mais separação, o sonho acaba. Quando a gente estiver se identificando com o personagem, o sonho, a gente está bloqueando essa aceitação da integridade na nossa mente. E aí a gente está bloqueando a alegria em nossa mente, bloqueando o amor em nossa mente. Então a gente está, na verdade, no medo, né? Está identificado com o medo. Isso aí só traz infelicidade, né? Só traz tudo que for contrário à alegria. Porque mesmo que tenha uma alegria súbita no mundo do personagem, ela é passageira, né? Pouquinho já mudou tudo, né? É como um temporal, de repente o temporal se forma. Né? Você está aqui no dia solar, de repente o temporal se forma. O ego, ele é assim, o tempo todo as mudanças vão acontecer. Aí você vai mudando de estado, né? De ânimo, de estado, né? E nada ali você pode segurar, porque ali tudo muda a despeito da sua vontade, né? Porque o ego é isso. Mas quando eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus, aí eu vou estabilizando o meu estado de ser, o meu estado mental, porque no Espírito Santo, quando a gente está na consciência, né, infinita, não tem essas oscilações, né? Mesmo que a gente perceba o mundo mudando, mas você não está identificado com aquela mudança, então você não se transtorna com aquilo, né? Porque aquilo você sabe que aquilo ali, se você curar a sua mente, aquela percepção vai mudar. Se ela está ali, é porque tem algo na sua mente para ser curada e ela está te mostrando aquilo, né? Uma percepção de dor que você perceber no mundo, né? Que todas elas guardam algum tipo de sofrimento. O ego é parceiro, viu? Ele lhe dá uma alegriazinha assim e diz: vá, agora você vai. Vai em frente que agora você Solta a corda. E se a gente não está na plenitude, a gente está no egoísmo. Gente, tá vendo como é que é? O ego que a gente às vezes dá, não, eu não sou egoísta. Mas se eu estou na identidade do personagem, eu sou egoísta, porque o egoísmo é o ego, né? E ele fala aqui, ó, na linha 6 e 4. A plena aceitação da plenitude a plena apreciação da plenitude do ser, que é mental, essa apreciação é mental, faz com que o egoísmo seja impossível e a extensão inevitável. Então, se eu não estou estendendo, eu estou no egoísmo, porque eu estou no ego. Sim, porque só tem duas emoções. Quando eu não estou no amor, estendendo, eu estou no medo. É um pique de medo, né? É um pico de medo. É como você, por exemplo, você sai do sono profundo quando você se dá conta que está entrando na vigília, dá um pico de medo, né? É como se fosse um pequeno Big Bang. Pum! Você sai de um ambiente totalmente puro, neutro, né? Como é um sono profundo. E aí, só chamando a atenção aqui para uma última frase que eu disse, as crianças... Baralhão desse. Desculpa. Terminou, Gustavo? Estava dizendo que o Roberto é que chamava a vigília do baralhão. É o baralhão, é. Sim. É isso aí, a vigília aqui do mundo, né? Bom, aí ele fala aqui na última frase do 5, né? As criações de cada filho de Deus são tuas, já que cada criação pertence a todos, tendo sido criada para a filiação como um todo. Então, tudo aqui nesse mundo ressoa em todos, né? Ressoa em toda a filiação, o bom e o ruim. Mas lembrando que tudo que eu crio aqui no mundo, né? E o criar é do Espírito Santo, né? De Deus, isso é estendido a todos, né? Ele falou, cada filho de Deus as criações de cada filho de Deus são tuas, já que cada criação pertence a todos. Se pertence à totalidade, então pertence a mim também. Então, tudo que eu crio aqui no mundo, em conexão com o Espírito Santo, só assim é possível, a criação, isso é de todos, é de toda filiação. Né? Eu já ia
porque eu sou a totalidade do ser. Comentar que no mundo não cria. Aí você falou com o Espírito Santo, que é na mente. Sempre na A mente. criação é só no reino, e o reino é na mente, né? Sempre na mente. E é de todos, né? É De de todos. todos. É, Inclusive, a separação se deu quando você disse eu, ele. Sim. tirou o eu de Deus, né? Aí O instalou eu uma está dentro de dualidade. Deus. Instalou. Tire o eu de seus problemas, que o problema acaba. E esse ele, O eu, problema sempre foi. ele, esse ele, eu significa ele, Deus, e eu, autônomo. Porque no final das contas, esse é o significado ele e eu. Ele, Deus. Verdade, E verdade. tudo vem como consequência dessa separação Da separação, isso. inicial, que foi apenas um pensamento na mente. Eu faço, eu tenho, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Tudo eu. Por exemplo, sua digestão não tem eu. Ela se faz sozinha, não precisa de você. Embora você até se ache um corpo, mas sua digestão não precisa, seu metabolismo não precisa de seu eu. Mas se a sua mente estiver tumultuada, a sua digestão vai pagar o preço. Certeza, O Ana. corpo paga o pato da Tá? separação. Ele é um instrumento que vai, no final, vai ressoar o que Porque estiver a na gente mente. acredita nisso. Só porque a gente acredita Isso nisso. aí, só pela Quando crença. você deixa que a respiração aconteça, quando você deixa que a digestão aconteça, tudo flui, você fica saudável. E o deixar que aconteça só estando alinhado com a vontade de Deus. Olha, Porque, fora menina, disso, você falando está na nisso, tensão do mundo. tem uns 2 dias que eu comi uma comida que não me dei bem, viu? O corpo sofreu. Você come essas comidas apimentadas, Gustavo? Ah, menina, eu adoro. Bahia, minha filha. Abará com pimenta, acarajé com pimenta. E nunca me dei bem com pimenta, mas eu adoro. Eu adoro também, não me dou bem, mas gosto muito de pimenta. Eu não como pimenta. Apesar de ser capixaba, gosto de pimenta. Gente, vamos para o 6, então? Vamos. Então, ele fala aqui no 6. 6 e 7. Tu não falhaste em aumentar a herança dos filhos de Deus, portanto, não falhaste em garanti-la para ti mesmo. Como foi vontade de Deus dá-la a ti, ele a deu para sempre. Como foi sua vontade que tu a tivesses para sempre, ele te deu os meios de mantê-la. E assim tens feito. Desobedecer à vontade de Deus só tem significado para um insano. Na verdade, é impossível. A plenitude do teu ser é tão ilimitada quanto a de Deus. Como a sua, né, como a plenitude de Deus, ela se estende para sempre e em perfeita paz. A radiância dessa plenitude é tão intensa que ela cria em alegria perfeita. E só o que é íntegro pode nascer da sua integridade, né, da integridade dessa plenitude. E do 7 ele fala: ser confiante em que nunca perdeste a tua identidade, né, com I maiúsculo, de filho de Deus, e as extensões que a mantêm na integridade e na paz. Milagres são uma expressão dessa confiança de que você nunca perdeu a integridade de filho de Deus. Eles, os milagres, são reflexos, estou na linha 3 agora, os milagres são reflexos tanto da tua identificação apropriada com os teus irmãos, quanto da tua consciência de que a tua identificação é mantida pela extensão. O milagre é uma lição de percepção total. Ao incluir qualquer parte da totalidade na lição, tu incluíste o todo. Então, voltando lá no 6. Aqui ele fala: tu não falhaste em aumentar a herança dos filhos de Deus.
portanto, não falhaste em garanti-la para ti mesmo. Por quê, gente? Nós somos espírito. Embora a gente ache que é um corpo aqui no mundo, na verdade, nós somos espírito. E as nossas criações estão no reino e continuam acontecendo, porque nós, espírito, continuamos criando na nossa identidade real. Por isso que ele fala, não falhaste em aumentar a herança dos filhos de Deus, portanto, não falhaste em garanti-la para ti mesmo. Como foi vontade de Deus dá-la a ti, ele a deu para sempre. Então, essa herança é do Espírito para sempre. Nada pode afetá-la, nada pode alterá-la. E ela continua em criação, ela continua em abundância, como foi criada, né? Como Deus a criou. Então, a gente só está aqui, na verdade, esquecido dela, esquecido do que nós somos, mas, na verdade, a nossa parte real, que é a mente, né, criada por Deus, ela continua criando para sempre e eternamente. Na verdade, nada aconteceu, né? Como diz o Espírito. E o que ele fala aqui no 3, ó, como foi a sua vontade que tu a tivesses para sempre, né, essa herança, né, para sempre, ele te deu os meios de mantê-la, e assim tens feito. Então, a gente não parou de criar, a gente continua criando no reino, embora a gente esteja esquecido disso. E ele nos deu os meios de manter essa criação pela extensão, porque só estendendo a gente cria, porque criar é estender, como ele fala aqui, criar é estender, criar é alegria, criar é estender, então, estender é alegria, é tudo uma coisa só. E a gente continua fazendo isso, como ele fala na linha 4 do 6. E assim tens feito. Porque a gente não consegue desobedecer a vontade de Deus. Quem somos nós, né, para desobedecer a vontade de Deus? Quando ele fala, desobedecer a vontade de Deus só tem significado para um insano. Porque a vontade de Deus, ela é eterna, ela é imutável, ela é infinita. Como que um ser aqui do mundo, né, pode querer, né, mudar a vontade de Deus? Por isso somos todos insanos. Muito todos pouco. Insanos. Mas é impossível desobedecer. A gente aqui acredita que desobedeceu, mas é um engano. É sempre a nossa crença. É só a gente lembrar, isso é um engano, a gente pode desfazer esse engano, né? A hora que a gente quiser desfazer, né? Sim, escolher outra vez. Escolher outra vez. E ele fala, a radiância dessa plenitude é tão intensa, lá na linha 9, né? Que ela cria em alegria perfeita, e só o que é íntegro pode nascer da sua integridade. Gente, é a perfeição do reino, né? Meu Deus. Como que a gente pode ter virado as costas para isso? Cada vez mais a gente chega a essa conclusão, exato. O que nós fizemos? Mas mesmo assim já acabou. Foi uma ilusão. Nunca aconteceu, na verdade, como a gente fala, né? Ela foi só um pensamento que nem chegou a acontecer, ele foi desfeito imediatamente. Né? A gente só acreditou no pensamento e não riu, né? É aquilo que alguém falou, que assim, é uma alegoria. Falou, olha, o filho falou algo que Deus não entendeu. Ele falou, o que esse filho está falando? Aí ele já criou o Espírito Santo. Cuida aí, porque esse menino está falando alguma coisa que eu não entendi. Que eu nem sei o que é. Bobagem. E aí o Espírito Santo, na hora, desfez o equívoco e pronto, tudo voltou. Nem voltou, né? Tudo continuou sendo pura alegria, né? E plenitude. Mas esse pensamento é que continuou acreditando que ele era real e a gente aí a gente ficou com medo e aí foi projetando. Foi projetando, e estamos aqui. Espelhos, projetando espelhos. Envolvidos em algo que não é real, que a gente acredita. Com a expiação, que nunca houve uma mistura do espírito com o ego. Nunca houve. Impossível. Agora, a simples aproximação do espírito modifica tudo. Só não se aproximar do ego. O ego começa a aprender. O ego nega o espírito. Quando o espírito se aproxima, o ego procura logo um curso em milagres. É isso mesmo. Agora ele fala aqui no parágrafo 1º, lá na linha 6, ele fala, para o ego,
que o Espírito Santo, ele é o mediador, né? Deus deu ele como mediador entre o ego e o espírito. E aí o Espírito Santo também, ele puxa a sardinha para o espírito, né? Lógico, ele está ali para nos ajudar a acordar. Aí ele fala assim, na linha 6, para o ego, isso é parcialidade do Espírito Santo. E o ego responde a isso como se algo estivesse se colocando contra ele. Então ele ataca, né, o espírito. Só que o espírito não sabe nem que ego existe. O espírito está no reino, né? Criando no reino perfeitamente. E aí ele fala, para o espírito, se algo estivesse se colocando contra ele. Para o espírito, isso é verdade, porque ele conhece a própria plenitude. Então, o fato do... Deixa eu ler outra vez, senão o sentido fica meio bagunçado. Então, ele fala assim, a partir da linha 5, o Espírito Santo está na parte da mente que fica entre o ego e o espírito, sendo o mediador entre eles, sempre em favor do espírito. Para o ego, isso é parcialidade, e ele responde como se algo estivesse se colocando contra ele. Para o espírito, isso é verdade, porque ele conhece a própria plenitude e não pode conceder que haja parte alguma da qual esteja excluído. O espírito sabe que ele é íntegro, né? Então, ele sabe que ele é plenitude, que ele é integridade. Agora, o ego não sabe disso, né? O ego, ele acha que ele é o fragmento. Então, qualquer coisa que ameace o fragmento, ele ataca. Ele acha que o Espírito Santo, a mente, certo? Ela ameaça o fragmento, ela ameaça a existência do ego. Então, ele ataca, embora esse ataque não chegue lá, porque o que Deus criou é inatacável, né? O Filho de Deus, ele é inatacável. Só na ilusão a gente acha que ataca alguma coisa, né? No reino, né, a gente sabe que... A gente nem sabe que existe ataque, né, no reino. Só a ilusão conhece o ataque. No reino não tem, só tem a perfeição. Nada, só a perfeição. E ele fala que no início do Você não entra com essa lembrança. O que é, Gustavo? No reino, você não entra com a lembrança de ataque. Nada, para tudo, porque você já está lá só no amor, né? Só na alegria, já era. Você se livrou de tudo que é amedrontador, de tudo que é ruim, você se livrou. Nossa. Ô, Ana, esse Oi. ataque não é que lá na última parte do livro, nos esclarecimentos, fala sobre o momento em que nós nos defendemos de Deus. Então, isso que você falou não pode ser interpretado assim também? Toda defesa contra Deus é ataque. Você está atacando a verdade. Tá. Embora a verdade nem saiba disso, mas quem está atacando, né, que é o ego, que é o sistema de pensamento do ego, ele está atacando porque ele não quer que a gente se lembre de que a gente é o Filho de Deus. Então, ele faz ele usa todos os artifícios que ele pode para nos distrair do que nós somos. E um deles é atacar. Então, todo o pensamento do ego, na verdade, ele é fundado no ataque, porque ele é fundado na defesa contra Deus. E toda defesa, no plano do ego, toda defesa é ataque. Tá. Obrigada. Agora, ele fala aqui no 7, ser confiante em que nunca perdeste a tua identidade verdadeira e as extensões que a mantém na integridade e na paz. Então, e os milagres são uma expressão dessa confiança. Então, gente, nós nunca perdemos nada, a gente só está aqui distraído, mas na hora que a gente acordar, nada terá acontecido, a gente vai ter a consciência plena de que nada aconteceu. Tudo está como sempre esteve eternamente, né? Em nossa mente, e tudo é na mente. Que bom, né? Porque daí não vai ter nenhum sentimento de pesar pelas loucuras que a gente faz. Não. Porque não existe o mundo culpa. Não existe, não existe, não. Existe. A gente só vai ver amor. Não vai ter sentimento de perda, não vai ter culpa, não vai ter medo, nada, só amor, paz, alegria, gratidão, só o que é do reino. Né? E até como é que eu posso dizer, essas ilusões, tudo isso vai ficar esquecido, né? Porque isso não existe, não só existe. existe na mente equivocada. Isso é só um pensamento equivocado na mente, só. Sim.
Porque quando a gente está dentro é. desse pensamento, como a se- gente acha que ele é real, porque nós estamos dentro dele. É como se você Identificados com abrisse isso. uma porta para o céu, e Jesus faz referência a essa porta de luz nas lições. Você abre, como se você abrisse a porta e o céu está te esperando, você entra, você não lembra mais nada lá para trás, porque não existe. Chegou ali, tudo é desfeito, tudo aquilo. Aliás, quando Tudo, chega porque ali, é dentro tudo da já foi nossa desfeito. mente. Não Chega existe. ali, tudo já desfez. Você já Incrível, soltou né? tudo. Né? Incrível a gente acreditar, meu Deus. Que a expiação é isso, você solta tudo que não é real. Você vai soltando, sem nenhum sofrimento. Você vai simplesmente abandonando, porque não significa mais nada para você. Não tem sofrimento na expiação. O perdão dá uma provazinha do céu, né? O que é? O que você falou? O perdão é uma provazinha do céu. Ah, Ah, entendi. isso mesmo. Perdão, isso mesmo. É um reflexo, né? São os É a flashes de Você céu já que o Espírito Santo vai te gostou dando. do céu quando você perdoa. O perdão é a chave para abrir a porta. É, É, é isso mesmo, é mesmo. É a senha, é a senha. Chega É a lá, você fala, senha, cadê a é a senha? senha. Tá bem, Ai, obrigado. o Espírito Santo está acompanhando tudo em nossa mente e ele está aproveitando tudo que a gente oferece a ele, que serve para nos tirar, né, nos fazer soltar isso aqui que nos amedronta. Né? E a gente está soltando, graças a Deus. Bom, com isso a gente terminou, gente, a sessão 9, né, que é A a próxima é legal. extensão do reino. Vai ter duas: a confusão entre dor e alegria, e a outra, que eu adoro, o estado da graça. Ah, gente, é o final, vai ser as duas terão o final Do do ano, 7. com o final Então, do nós ano. temos semana que vem, que é dia vamos ter 15, mais duas leituras? e dia 22 seria a última. Uhum. A gente Então, podia dar um jeito de acabar, né? Não, Esse 22 leitura a Janete não está, nem eu. dia 22 nem Janete, nem Jeane. Os Jotas não estarão. Mas Bom, Jesus vai estar. O o Jota vai Espírito estar. Santo está aqui, Jesus. né? Está aqui. É. Aí, Gustavo, dia 15 a gente decide sobre o dia 22, tá bom? Tá bom. Aí a gente decide em conjunto, tá? Uhum. Gente, então, Diana, se você quiser fazer a oraçãozinha, né, de término. Vou fazer antes que eu feche os olhos de vez aqui para dormir, porque já bati a cabeça umas 10 vezes. Gente, O quê? os dois últimos juntos dão Não é muito, não. 13 parágrafos. Dá pra gente, ó. Vamos pensar no assunto. Sim. Vamos Ele ter é lindo. Vale a pena ler o Estado de 7, Graça 15, são antes 15 do Natal. parágrafos. Antes do São Natal. 15 parágrafos. Dá. Tá. Se Jesus quiser. Então, eu vou fazer agradecimento de encerramento. Bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que de qualquer forma entrar em contato conosco, agora e para sempre. Amém. Amém. Obrigada, gente. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Boas noites. Obrigado pela Boa noite. companhia de todos. Ainda está gravando? Não, está Então, vou gravando. parar a gravação.